No Scrum, a gente pode aumentar ou diminuir o tamanho da sprint? Fala pessoal, Rodrigo Pinto, consultor e trainer pela Agile School. E essa é uma dúvida muito comum que nós temos aqui nos nossos treinamentos sobre Scrum, que é: dada a sprint, que é aquele nosso ciclo de desenvolvimento, né? Aquela quantidade de dias ali, de tempo para a gente criar um incremento de produto. O time Scrum ele pode aumentar ou diminuir o tamanho dessa sprint? Pessoal, resposta rápida e direta aqui para vocês é: depende, tá? Então tem momentos ali que a gente vai poder aumentar ou diminuir, tem momentos em que a gente vai falar, você pode fazer isso com parcimônia ali, né? Com uma certa responsabilidade, e tem momentos que você fala, você precisa aumentar ou diminuir o tamanho da sprint. Então vamos aqui, né, clarear aqui quais são os momentos em que isso pode ou não pode acontecer. Então, primeiro cenário, pessoal, que eu acho que é o cenário que vai ser o de maior dúvida aqui para esse conceito aqui de aumentar ou diminuir o tamanho de sprint é no meio da sprint. Então, o time já está rodando a sua sprint ali, já tem o seu produto sendo criado ali. No meio da sprint, dado a quantidade de atividades, a quantidade de tarefa, o time sente uma necessidade ali para conseguir completar as tarefas, por exemplo. Chegamos no penúltimo dia da sprint ali e ainda faltam umas 3 tarefas ali. Será que a gente pode aumentar o tamanho da sprint? Pessoal, esse cenário é terminantemente não, tá? Então, não pode aumentar o tamanho da sprint ou diminuir o tamanho da sprint no meio da sprint, como uma ação reativa a qualquer coisa que possa ter acontecido. O meu desenvolvedor ficou doente, alguma coisa aconteceu aqui, surgiu uma urgência de negócio aqui, vamos aumentar então o tamanho da sprint para conseguir completar? Não, ok? Então o Scrum ele vai ser um framework ali que vai estabelecer uma cadência ao time, ele vai estabelecer hábitos às pessoas ali, aquele grupo de pessoas. E um desses hábitos é justamente respeitar essa cadência de incrementos, né, de pequenas entregas de valor. Então existem grandes malefícios quando você faz isso, quando você aumenta ou diminui o tamanho da sprint no meio da sprint. Você tira totalmente a referência que você dá ao time ali com relação à gestão do seu tempo ali. É como se fosse um mau exemplo que, né, você causa ali dentro do time ali um mau comportamento em falar assim, vamos fazendo aqui as coisas, né? Se der alguma coisa errada, a gente aumenta, a gente diminui a sprint ali no final, tá tudo certo. E não, o time deve ter a responsabilidade ali, a disciplina para organizar o seu trabalho para que ele consiga atingir o objetivo da sprint no prazo time box ali, no prazo combinado, ok? Então, aumentar ou diminuir o tamanho da sprint no meio da sprint, terminantemente errado, negativo, a gente não pode fazer, ok? Um segundo cenário aqui que eu quero colocar para vocês. Eu posso aumentar ou diminuir o tamanho da sprint num momento entre as sprints ali? Ou seja, finalizei a sprint 10, vou começar uma sprint 11. Então a sprint 10 foi de 2 semanas. Eu quero que a sprint 11 seja de 3 semanas. Eu quero que a sprint 11 seja de 1 semana. Eu posso fazer isso? A resposta é sim, você pode fazer isso. Então quem toma essa decisão é o time em conjunto. Ok? Então todo o time ali vai tomar essa decisão em conjunto e o que a gente deve tomar cuidado é de não fazer isso a todo momento, porque senão novamente a gente vai fazer com que o time perca a sua referência, ele perca a referência. Os planejamentos da sprint, eles levam em conta o tamanho da sprint. Se você fica aumentando e diminuindo, né, ele leva em conta o tamanho da sprint e também a capacidade que o time tem, né, a performance que o time operou ali no passado ali. Se você fica aumentando e diminuindo o tamanho da sprint, você faz com que o time perca essa referência de planejamento. Então, quando a gente vai aumentar ou diminuir o tamanho da sprint, a gente deve fazer isso de maneira muito bem estruturada. Então, em primeiro lugar, né, qual é a justificativa para você aumentar o tamanho da sprint? Quais seriam possíveis justificativas aqui? Se o time recorrentemente ele está tendo dificuldade em criar um incremento de produto, então a gente tem isso como uma premissa básica da sprint, né? Toda sprint, o time Scrum ele deve criar um incremento, a gente deve ter um incremento pronto ao final da sprint. Toda sprint o time vai lá fazer seu planejamento e ter um incremento de produto ali para ser inspecionado dentro da Sprint Review. Então, se o time está tendo dificuldades em criar esse incremento,
Às vezes é porque o espaço, né, o tempo da sprint está muito curto para que isso seja executado. Então o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar um pouco esse tamanho da sprint. Então a gente sabe que a sprint ela tem um tamanho máximo ali já de 1 mês, isso já é uma teoria ali que nós temos que observar. Então dentro desse range ali, né, de até 1 mês, o time Scrum vai decidir qual é a cadência ali, qual é o tamanho de sprint que vai querer fazer, desde que, né, tenha um pouco de parcimônia nisso, né? Tem um pouco de constância. Então não fique fazendo sprint 1, 10 dias, sprint 2, 12 dias, sprint 3, 5 dias, sprint 4, 1 mês. Isso vai fazendo com que você perca total a referência, a cadência, a disciplina, então os hábitos, né? Então o time, quando você estabelece uma cadência e respeita, o time consegue fazer até previsões, ele consegue até observar, ele sabe, a cada 2 semanas a gente tem uma sprint review, as agendas ficam mais fáceis de ser geridas. O time consegue falar assim, daqui a 3 sprints a gente vai entregar essa funcionalidade aqui, mais ou menos. Então o time consegue já ter uma referência de tempo ali, né, de expectativa. Se você fica aumentando e diminuindo o tamanho da sprint, você perde totalmente esse senso, essa expectativa ali, essa previsibilidade. Ok? E os momentos em que você vai então desejar fazer então a diminuição ou o aumento da sprint são esses momentos que são benéficos. Então, se eu estou com dificuldade em ter um incremento, eu aumento o tamanho da sprint. Entre as sprints eu tomo essa decisão. Então, e é tudo muito na linha de também validar a hipótese, né? Então, vamos aumentar o tamanho da sprint, vamos ver como que a gente se sai como um time, depois a gente avalia novamente na retrospectiva, na próxima planning a gente vê o que a gente vai fazer, se a gente mantém esse tamanho. É bom que você mantenha o mesmo tamanho da sprint, pelo menos umas 2, 3 sprints seguidas, assim, para você conseguir ter a referência, né? Não ficar trocando de tamanho de sprint a todo momento, não. Ok? E na minha concepção, tá? Na minha concepção, na minha experiência pessoal, eu prefiro sprints mais curtas, tá? De um espaço de tempo mais curto ali. Eu já trabalhei com sprints de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Geralmente a gente vai utilizar, né, as semanas ali. Nada disso também no Scrum que você não possa utilizar sprints de 8 dias, de 13 dias, de 26 dias. Isso é uma escolha do time em se fazer. Mas as semanas elas ajudam novamente aquela questão da disciplina, né? Então fica mais fácil de você se organizar, de você estabelecer o hábito. Então eu já trabalhei com sprints de todo e qualquer tamanho ali, né? De 4 semanas a 1 semana. Eu tendo a preferir, tá? Eu tendo a ter melhores resultados com os times que eu trabalho com sprints de mais curta duração. Por quê? Porque você estabelece ali uma dinâmica mais rápida, né? Mais ligeira, ali, mais ágil de se ter um incremento e o time não... Por mais que 1 mês não é tão grande assim, mas 1 mês já dá tempo suficiente do time relaxar demais, às vezes perder o foco, perder a referência do que tem que buscar atingir como objetivo de negócio, como objetivo da sprint. Então eu prefiro sprints mais curtas para que você tenha uma entrega curta de valor, é uma entrega menor de valor, mas também o time tem um pouco mais de foco, né? Um pouco mais de gás ali para já fazer aquele sprint, já conseguir atingir aquele resultado. Beleza? Então, essa foi a dica de hoje, pessoal. Vejo vocês na próxima sprint e até mais.